Você já acordou com aquela certeza gélida de que o mundo no meio da noite não está no eixo? Não me refiro a pesadelos comuns, àquele suor frio causado por uma figura sombria pairando sobre você. Falo de algo mais sutil, mais matemático. Algo que insiste em desalojar sua lógica, forçando você a duvidar da contagem básica da sua própria memória. É uma desorganização silenciosa que atinge o conforto essencial de estar em um lugar que foi, supostamente, preparado para você. É com essa sensação, essa rachadura na tapeçaria do conforto, que precisamos começar nossa jornada. Voltemos no tempo, para um lugar que já ferveu sob o sol, mas que hoje jaz frio e distante na história. Colima, 1932. Um ano de pouca relevância para a maioria dos livros de história, mas fundamental para quem viveu o peso de certas paredes. Colima, naquela época, era menos uma cidade e mais um posto avançado de exaustão. Calor constante, poeira vermelha e uma sensação perpétua de que você estava observando o tempo passar, mas o tempo não estava te observando de volta. Para nós, que chegamos ali naquela primavera, a cidade era apenas uma pausa forçada. Estávamos em viagem de negócios, ou, como se dizia na época, tentando dar algum jeito na vida, buscando um sopro de ar fresco onde as oportunidades ainda não haviam secado completamente. Éramos quatro homens exaustos, cujos nomes não importam tanto quanto a necessidade que sentiam deitar a cabeça num travesseiro macio. Eram longas as jornadas. O corpo reclamava em sussurros que se tornavam gritos estridentes ao anoitecer. A única coisa que se esperava ao chegar a uma estalagem ou hotel era o mínimo, a garantia de que o descanso seria possível e ininterrupto. Quando finalmente chegamos ao que parecia ser o único hotel decente do vilarejo, o Estância Velha, um casarão antigo de paredes grossas e uma varanda de ferro que parecia derreter sob o sol, sentimos um alívio quase doloroso. Um alívio que seria, em poucas horas, substituído por um terror metódico, frio e absolutamente real. O Estância Velha não era assombrado no sentido usual. Não havia correntes arrastando, nem lamentos no corredor. Havia apenas uma falha, uma dissonância que se repetia com a precisão de um ponteiro de relógio quebrado. Era um hotel onde o erro era a regra, e a regra era sempre a mesma. Fomos recepcionados por um homem de camisa engomada, magro, com o rosto liso e inexpressivo como uma placa de mármore. O balcão de madeira escura cheirava a cera velha e a tabaco adormecido. 4 noites, um quarto grande para os 4 cavalheiros, disse Octávio, o mais prático do nosso grupo. Precisamos de espaço para esticar as pernas e, acima de tudo, precisamos dormir. O recepcionista acenou levemente. Seus olhos não demonstravam cansaço nem alegria, apenas uma aceitação distante. Ele pegou a chave, uma peça de metal pesado presa a um chaveiro de latão antigo que deveria ter servido para outros 200 hóspedes antes de nós. A chave número 317. Por favor, senhor, o elevador está. Imprevisível. Sugiro as escadas. 3º andar à direita. O caminho até o quarto já era uma experiência opressiva. As escadas rangiam sob nosso peso e a madeira escura absorvia a pouca luz que entrava pelas janelas sujas. Havia um cheiro persistente de umidade e flores secas, um aroma que você associa a lugares onde as pessoas esperaram por muito tempo por algo que nunca chegou. Quando abrimos a porta do 317, a visão era de um quarto grande, espaçoso, com janelas pesadas cobertas por cortinas grossas. Parecia, à primeira vista, um refúgio. Soltamos as malas no chão com um baque liberador. 4 malas, 4 homens, 4 dias. Finalmente a civilização, suspirou Octávio, olhando em volta. Foi então que o silêncio desceu sobre nós, não o silêncio da noite, mas o silêncio da dúvida.
Um silêncio que se instala quando a mente percebe algo que os olhos ainda tentam ignorar. Octávio foi o primeiro a perceber, talvez porque a necessidade de se deitar fosse a mais urgente para ele. "Esperem um minuto", disse ele, voltando para o centro do quarto, contando com os olhos. 1, 2, 3. Ele apontou para as camas. Eram 3. 3 camas de solteiro robustas, arrumadas com lençóis brancos engomados e cobertores de lã pesada, típicos da região. 3. Nós éramos 4. A primeira reação foi o riso nervoso. Um erro, claro, um erro de arrumação, um descuido da camareira. "Deve haver uma dobrável guardada no armário", sugeriu Pedro, o mais otimista do grupo. Verificamos. O armário estava vazio, exceto por alguns cabides de madeira e o cheiro de naftalina. Olhamos debaixo das camas. Nada. Olhamos para o teto, como se a quarta cama pudesse cair de lá. 4 homens, 3 camas. Voltamos para a recepção, descendo as escadas apressadamente, com a exaustão agora substituída por uma irritação crescente. "Perdoe-me, mas houve um erro", disse Octávio ao recepcionista inexpressivo. "Reservamos um quarto para 4. Só há 3 camas." O homem sequer levantou os olhos do livro de registro. "Quarto 317. 3 camas, senhor. Mas somos 4 pessoas. Você me viu subir com 3 companheiros." O recepcionista levantou a mão num gesto de quem afasta uma mosca irritante. "O quarto 317 tem capacidade para 3. As reservas foram feitas para 3. "Não." Otávio estava ficando vermelho. "Eu fiz a reserva pessoalmente por telefone há 2 semanas. Eu confirmei 4 pessoas. Senhor, a documentação aqui." E ele bateu levemente no livro. "Registra uma reserva de 3. E o 317 tem 3 camas. É o que temos." Havia uma frieza inatacável na sua voz. Não era má fé. Parecia ser uma afirmação factual, como se ele estivesse descrevendo a cor da parede. Ele não estava mentindo, mas também não estava disposto a reconhecer a nossa verdade. O conflito durou 15 minutos. Ele se recusava a mover-nos para outro quarto, alegando que o hotel estava lotado, o que parecia impossível, dada a quietude sepulcral do lugar. Ele se recusava a providenciar uma 4ª cama, alegando que o quarto não comportava uma 4ª estrutura. Eventualmente voltamos derrotados. O cansaço venceu a frustração. Decidimos tirar a sorte. Quem dormiria no chão? O azar recaiu sobre mim. Eu, o narrador, fui o quarto. Fui o excedente, o que teve que se contentar com um cobertor fino esticado sobre as tábuas frias do chão de madeira, sentindo cada imperfeição da superfície, cada estalo noturno do casarão. Esta é a fundação do nosso pavor, e é vital que você compreenda a sua dimensão psicológica. Não se trata apenas do desconforto físico de dormir no chão. Trata-se da anulação do seu lugar. Pense bem, você viaja com 3 pessoas. Todos são iguais em necessidade e importância, mas ao chegar ao destino, o espaço preparado só contempla 3. Automaticamente, um de vocês é retirado do mapa de conforto. Um é forçado a aceitar a condição de ser o quarto, o desnecessário, o provisório. A primeira noite foi terrível. Enquanto meus companheiros dormiam, cada um em sua cama definida, eu estava ali, ao nível do chão, mais próximo dos insetos, do pó e dos ruídos que vinham das profundezas da madeira. O silêncio do hotel era profundo, mas não era vazio. Era um silêncio cheio de pressão, como a água sob o gelo. Eu sentia a ausência da minha cama. Eu não sentia falta do colchão macio. Eu sentia falta do conceito da cama. Ela era o meu espaço físico de direito, o meu limite. Sem ela, eu era apenas um objeto jogado no chão, sem fronteiras, e isso abria a porta para algo. Você sabe o que acontece quando você está deitado no escuro, no chão, e os outros dormem nas alturas?
Você é o único que vê as sombras rastejando nas paredes e o único que ouve o vento, que não é vento, mas um tipo de respiração que vem debaixo da porta. Você se torna um sensor para a estranheza do lugar. Foi na manhã seguinte que a coisa começou a se solidificar. Descemos para o café, ainda tensos pela noite mal dormida. O clima entre nós quatro estava azedo. Quem dorme no chão é sempre o mais mal-humorado e ressentido. Temos que resolver isso hoje, insistiu Octávio. 4 noites assim e voltaremos para casa loucos. Fomos novamente ao balcão, novamente o recepcionista de rosto liso. Novamente a mesma conversa. A quarta cama não pode ser providenciada, ele repetiu sem paciência desta vez. É política do Estância Velha. Nós ameaçamos ir embora, ir para a próxima cidade. Ele simplesmente encolheu os ombros, oferecendo-se para nos cobrar apenas pela noite passada. E ali estava o dilema. Estávamos no meio do nada. A próxima estalagem decente ficava a 2 dias de viagem por estradas de terra. Éramos prisioneiros da nossa exaustão e da logística de Colima, 1932. Decidimos que, para economizar tempo, continuaríamos ali e nos revezaríamos no chão. Uma solução justa, mas profundamente incômoda. Aquele dia foi gasto fora do hotel. À noite voltamos, mais uma vez esgotados, e subimos. Ao abrir a porta do 317, o pavor se instalou de novo, como um cheiro ruim que não se pode lavar. Conte de novo. 1, 2, 3, 3 camas. Octávio parou na soleira da porta, a respiração presa. O que é isso? O homem que dormiu no chão na noite anterior foi Pedro. Hoje, ele deveria ser o agraciado com o conforto da cama. Mas a cena era idêntica à de 24 horas antes. 3 camas, 4 homens. Deveria ter havido uma quarta cama. Nós havíamos, por força de argumento, aceito a ausência na noite anterior. Mas, se era um revezamento, hoje o espaço deveria ter sido redistribuído, ou, milagrosamente, a cama extra deveria ter aparecido para o próximo azarado. Em vez disso, a situação havia se resetado. É como se o quarto 317 tivesse uma memória de curto prazo que apagava qualquer perturbação no padrão. O quarto só aceitava 3. Ele só via 3. Talvez eles tenham arrumado o quarto e tirado a cama que o último hóspede trouxe, tentou argumentar Octávio desesperado. Mas nós não trouxemos uma quarta cama, nós só trouxemos um cobertor extra. E o mais estranho, na noite anterior, a ausência era minha. Hoje, a ausência era de Pedro, e amanhã seria de Mário. O quarto 317 estava fazendo uma seleção silenciosa, e essa seleção era sempre um de nós. Havia algo perverso e infantilmente cruel na repetição desse erro logístico. Eliminava a confiança não só no hotel, mas em nós mesmos. Será que contamos errado ontem? Será que, secretamente, um de nós realmente dormiu em outro lugar? O terror psicológico funciona com a repetição de padrões que estão ligeiramente errados. Não é um grito, é a garantia de que, não importa o quanto você se esforce, amanhã será a mesma coisa. E você sabe, no fundo, que o erro não está na logística, mas na essência do lugar. Naquela noite, Pedro dormiu no chão. Ele estava mais irritado que eu no dia anterior, mas também mais quieto. O quarto 317 havia sugado a energia dele. Ele mal falava, e foi a partir da segunda noite que os detalhes começaram a vazar para a escuridão. Pequenos pedaços de realidade que pareciam ter sido roídos por insetos invisíveis. Se você chegou até aqui, é porque você também sente esse frio na espinha, essa urgência em saber o que está por trás do simples erro de contagem. Não saia. O que vou te contar só faz sentido se você estiver totalmente só e disposto a acompanhar a história até o fim.
absorvendo a lenta e silenciosa opressão que o Hotel Estância Velha nos impôs. E se você não quer perder as próximas partes, onde essa pressão se torna insuportável, faça nosso pacto de silêncio. Inscreva-se no canal agora e aguarde. Na manhã do terceiro dia, a exaustão física estava se transformando em paranoia de grupo. Mário era o próximo a dormir no chão. Ele desceu para o café pálido, com olheiras profundas. Eu não dormi, ele confessou. Eu fiquei olhando para a minha cama. Por quê? Perguntou Pedro. Porque eu tinha a certeza. Mário sussurrou, bebendo o café como se fosse veneno, de que se eu fechasse os olhos, quando eu os abrisse ela teria sumido. Não estaria lá, e eu não estaria aqui. Essa era a nova forma de medo que o hotel estava implantando, a certeza de que a estabilidade era condicional. Você estava seguro, agora, mas o seu lugar estava apenas emprestado. Fomos novamente ao recepcionista. Otávio foi mais duro, quase gritando. O que há de errado com este quarto? Porque a cama está sempre faltando para um de nós. O recepcionista nem piscou. Falta? Senhores, o quarto está completo. Sempre esteve. Ele nos olhava com uma perplexidade genuína, como se nós fôssemos os mentirosos. Ele não estava fingindo. Ele realmente acreditava que não havia nada de errado. Para ele e para o hotel, a ausência de uma cama para o quarto homem era a ordem natural das coisas. A percepção de que a realidade do hotel não correspondia à nossa começou a nos isolar. O mundo lá fora estava em Colima, 1932, mas dentro do Estância Velha estávamos presos numa aritmética que nos reduzia. Se você está contando 4 e o universo insiste em mostrar 3, qual é a conclusão mais fácil? Que você está errado ou que um dos 4 não deveria estar ali? E o mais sombrio de tudo, quem era o quarto? O excedente não era uma pessoa específica, era sempre o próximo na fila do sacrifício. O Estância Velha garantia que, no ciclo de revezamento, um de nós estaria sempre na escuridão, deitado na frieza do chão, sem a proteção simbólica de uma cama, sem o direito ao descanso. Naquela tarde, Mário e eu fomos ao mercado. Tentamos distrair a mente. Enquanto caminhávamos pelas ruas empoeiradas, Mário parou de repente, olhando para trás. O que foi? Perguntei. Eu tive a sensação de que éramos 3, disse ele, a voz rouca. Por um instante, olhei para trás e só vi você e Octávio. Eu tive que contar de novo. Eu o tranquilizei, mas a semente estava plantada. O hotel estava nos ensinando a apagar um ao outro. Estava nos forçando a internalizar a lógica do quarto 3 de 17. 3 é o que cabe. 4 é uma aberração. Quando voltamos para o hotel, a sombra já estava longa. Fomos imediatamente ao 3 de 17. E lá estava. 1, 2, 3, 3 camas. Mário suspirou, um som de aceitação derrotada. Ele pegou o cobertor e começou a arrumar seu lugar no chão, ao lado da janela. Ele nem sequer reclamou. Apenas aceitou que naquele ciclo de 24 horas ele não existia para o conforto do hotel. Ele era o quarto. Ele era o alvo. E quando a escuridão daquela terceira noite caiu sobre Colima, 1932, o silêncio no quarto 317 não era de paz. Era de antecipação. Os 3 que estavam nas camas olhavam para Mário no chão e Mário olhava para a escuridão. E todos nós esperávamos que algo acontecesse, porque quando a lógica falha 3 vezes seguidas, você sabe que o erro não é aleatório, é intencional. E o que o hotel estava tentando excluir não era apenas uma cama, era a própria presença do quarto homem. E ele estava no chão, mais perto do ponto de entrada para o que vinha de baixo. Mais perto da respiração que não era do vento, mais perto do que estava sendo mantido fora do quarto, mas que precisava de um espaço, de um lugar para existir. Se você já se sentiu excluído, se já sentiu que seu espaço foi roubado, que seu lugar não é real, então você sabe exatamente o que Mário sentiu naquela noite e você também sabe o que ele ouviu.
Essa é a fundação. O Estância Velha operava sob uma regra simples. A cada noite, 4 entravam, mas apenas 3 eram registrados. E o que aconteceu com o quarto homem, aquele cujo espaço foi roubado, é o que vamos descobrir agora. Se você está sozinho neste momento, talvez seja melhor não ler a próxima parte. Mas se você está realmente curioso, se a sensação de que há algo atrás de você é forte demais para ignorar, encontre o comentário fixado e escreva: eu ouvi isso. Eu preciso saber que você não está sozinho. E lembre-se, nunca, jamais, conte a mais de 3 pessoas. Agora, olhe para sua cama. Está tudo certo? Conte os travesseiros. E conte as pessoas no quarto. Você tem certeza que está tudo certo? Tem certeza que você não é o quarto? Se você me ouviu até aqui, se você se permitiu caminhar comigo pelos corredores silenciosos do Hotel O Refúgio em Colima, em 1932, você já sentiu o frio. Não é o frio da noite, não é o frio que vem com a chuva de verão, é o frio que emerge quando o espaço deveria estar preenchido e, de repente, ele se retrai, rejeita o que é humano. O fenômeno da cama faltante para os hóspedes era apenas um inconveniente irritante, uma falha logística típica de um hotel de província mal gerido. Mas para aqueles que viviam e trabalhavam ali, para o Sr. Valdez e sua pequena equipe de fantasmas silenciosos, o sumiço do móvel era a pulsação de algo que respirava sob o piso de mármore rachado. Era a confirmação de que a contagem de corpos, de almas em descanso, não era decidida por ele, o gerente, mas pela própria casa. A regra era cruel em sua simplicidade. Se o hotel tinha capacidade para 32 camas e a 32ª chegava com um hóspede exausto, a cama de número 31 simplesmente não existia mais. Não havia rastros de poeira arrastada, nem marcas de pés de madeira no assoalho, nem sequer o cheiro residual do linho velho que deveria tê-la coberto. Era uma ausência limpa, cirúrgica, como se o espaço-tempo tivesse sido dobrado para anular a existência daquele objeto específico. O pânico de Valdez evoluiu de frustração profissional para um medo quase religioso. Ele tentou de tudo para combater essa entropia territorial. Começou a fazer registros obsessivos, não apenas em seu livro-caixa, mas em cadernos escondidos sob o colchão de sua própria cama. Ele desenhava diagramas do hotel, numerando cada quarto, cada mobiliário, e à medida que a loucura avançava, ele notava o padrão. A cama sumia quando a ocupação estava prestes a atingir o seu ápice, sempre deixando um número ímpar de lugares disponíveis. O hotel parecia ter uma aversão patológica ao número par, ou talvez a uma ocupação completa. Ele precisava de um vácuo. Precisava de um assento vazio, de um leito que não fosse ocupado por carne e osso. Se você já acordou no meio da noite com a certeza de que está sendo observado, mas sem conseguir identificar de onde vem o olhar, você entende a sensação dos funcionários de O Refúgio. Eles pararam de se comunicar sobre o problema abertamente. Usavam códigos. Em vez de dizer, a cama 14 sumiu de novo, eles perguntavam, o vácuo está limpo? Ou a cota foi estabelecida? O cozinheiro, um homem robusto e taciturno chamado Ernesto, que dormia em um pequeno quarto perto da despensa, começou a ter pesadelos recorrentes com formas geométricas. Ele sonhava que o hotel era um organismo feito de ângulos retos e que, quando o último ponto de encaixe era preenchido, a última cama, o organismo tossia e expelia o excesso. Ernesto jurava, e jurava baixo para que apenas ele ouvisse, que ouvia um som vindo das paredes, não um ranger, mas um som de sucção, como o ar sendo puxado violentamente para dentro de um pulmão de pedra. E esse som, essa sensação de sucção, é importante. Não era apenas a cama que sumia, era, para o pobre hóspede que ficava sem acomodação, a sensação de que ele próprio era o excesso,
Imagine o viajante, o comerciante de tecidos de Guadalajara, que chegava às 3 da manhã, exausto, depois de dias na estrada empoeirada. Ele pagava a diária mais cara pelo quarto duplo, o último disponível, apenas para ser conduzido ao seu destino e encontrar um espaço limpo, com 2 mesinhas de cabeceira, 2 luminárias, um armário, mas apenas uma cama. A desculpa de Valdez era sempre a mesma, dita com a voz rouca de quem está contando uma mentira que acredita. Houve um acidente, senhor. A cama está em reparos urgentes no depósito. Tivemos que improvisar com um colchão no chão, mas garantimos a qualidade do linho. Mas o que tornava tudo infinitamente pior não era o colchão no chão, que já era humilhante. Era o espaço vazio, onde a outra cama deveria estar. Era a ausência que tinha peso. Se você é sensível ao ambiente, se você presta atenção no silêncio da sua casa, você sabe distinguir o ruído de um objeto que foi retirado do ruído de um objeto que nunca esteve lá. No hotel O Refúgio, o espaço vazio da cama faltante era um buraco negro de percepção. O hóspede, forçado a dormir naquele quarto ímpar, sentia que o olhar da outra metade do quarto não estava apenas no teto ou nas paredes. Sentia que o ar daquele vazio estava observando-o. A cama que faltava era o olho do hotel. E se você está ouvindo isso sozinho, no silêncio da noite, e sente a necessidade de saber o que aconteceu com Valdez e o que esse hotel estava tentando proteger, fique conosco. Prometa a si mesmo que vai até o final. Porque a verdade é que os hotéis antigos, as casas que viram muitas vidas passarem, não são apenas construções de tijolo e argamassa. Elas são esponjas psíquicas, absorvendo o desespero e a repetição. E Colima, 1932, estava fervendo de repetição. E se este medo lento e progressivo te toca de alguma forma, faça um pacto com o silêncio. Inscreva-se agora para que possamos terminar juntos esta história. Valdez, no auge de seu desespero, tentou quebrar o ciclo. Ele achava que se a entidade do hotel estava impondo um limite de, digamos, 31 ocupantes, ele poderia forçá-la a aceitar 32. Ele montou uma operação secreta. Ele mandou trazer de um depósito abandonado fora da cidade uma cama de ferro velha e enferrujada. Uma cama feia, manchada, que ele sabia que o hotel rejeitaria. A ideia era introduzir o objeto clandestinamente, esperar que o hotel o aceitasse, e assim restabelecer a paridade. Ele escolheu o quarto 207, um quarto que sempre estava sujeito à síndrome do vácuo. Era uma tarde quente. A luz amarela do final do dia entrava pelas janelas empoeiradas. E o hotel parecia estar em um sono profundo, pesado, embalado pelo zumbido dos insetos do lado de fora. Valdez e Ernesto, suando e tremendo, arrastaram a cama de ferro, pé por pé, subindo a escadaria principal. O som do metal arranhando o mármore era ensurdecedor no silêncio sepulcral. Quando eles colocaram a cama no lugar designado no 207, Valdez sentiu uma breve e triunfante euforia. Ele havia enganado o demônio da contagem. Havia 32 camas novamente, mas a vitória durou menos que o tempo de um suspiro. O que aconteceu em seguida não foi um desaparecimento imediato, nem um som de sucção. Foi pior. Foi uma manifestação física de repulsa territorial. Assim que Valdez deu as costas e estava prestes a fechar a porta, ele ouviu. Não era a cama, mas o próprio ar do quarto que mudou de densidade. Ernesto descreveu depois, com lágrimas nos olhos, que sentiu como se estivesse entrando em água fria. O ar ficou pesado, frio e metálico, com um cheiro que Valdez só conseguia comparar ao de moedas antigas ou de sangue coagulado. E então o hotel reagiu. A cama de ferro, que pesava facilmente 80 quilos, começou a vibrar. Não um tremor suave, mas uma vibração violenta de baixa frequência que fazia o assoalho ranger sob seus pés. Os pés de ferro da cama não se moviam.
eles se enterravam. Valdez viu com horror que o chão de madeira escura do 207 estava cedendo sob o peso repentino e autoimposto. O som era de madeira sendo rasgada por dentro, não de cima. Parecia que o hotel estava ativando forças internas para expulsar o intruso. A vibração se intensificou, e um espelho pendurado na parede oposta, que não estava nem perto da cama, se partiu em diagonal com um estalo seco, como um osso quebrando em um silêncio. Valdez e Ernesto correram. Correram sem olhar para trás, descendo os degraus tropeçando, enquanto o som da vibração os perseguia. Eles pararam no saguão, ofegantes, esperando o colapso do 207. O que eles ouviram, contudo, foi o silêncio. Um silêncio que, paradoxalmente, era mais opressor que o ruído. Valdez voltou, hesitante, subindo as escadas lentamente, o cheiro de metal e ozônio ainda pairando. Quando ele abriu a porta do 207, a cena era de um trauma inexplicável. A cama de ferro não havia sumido. Pior, ela estava lá, completamente intacta, mas deformada pelo impacto que o chão havia sofrido. O mais assustador, no entanto, era o chão. O piso de madeira havia se curvado para cima em torno dos pés da cama, como se o hotel tivesse vomitado a madeira para fora, mas mantido o objeto intruso preso como um inseto na teia. Era uma demonstração de força, uma repreensão. O hotel estava dizendo: você pode me forçar a aceitar, mas eu farei este objeto sofrer, e ele não será funcional. Ele não conterá um corpo em paz, e sua contagem ainda estará errada, porque este não conta. A partir daquele dia, Valdez parou de tentar manipular o inventário. Ele entendeu que não estava lutando contra um fantasma, mas contra um princípio fundamental do lugar, uma regra cósmica do hotel O Refúgio. O limite era fixo e o vazio era necessário. Ele começou a se perguntar: se o hotel rejeitava um corpo a mais, quem era o corpo que o hotel estava esperando? Quem era a pessoa que, se aparecesse, faria o número de camas se equilibrar perfeitamente, restaurando a paridade? A resposta era perturbadora. Se a ausência de uma cama indicava que havia um limite de 31, talvez o hotel estivesse guardando a 32ª cama para alguém que já estava lá, ou para alguém que o hotel queria que estivesse lá. A paranoia se aprofundou. Os funcionários pararam de dormir bem. Eles caminhavam pelos corredores à noite, sentindo a necessidade de checar, de recontar os objetos, mas não as camas. Eles contavam as manchas nas paredes, os botões que faltavam nos casacos pendurados, as estrelas visíveis pelas janelas. Contavam tudo, menos a única coisa que importava. O medo transformou o comportamento de Valdez. Ele se tornou um servo subserviente da estrutura. Quando um hóspede ligava para reservar, ele inventava desculpas absurdas se a contagem estava prestes a atingir o limite fatídico. Sinto muito, senhor, mas o hotel está com todas as janelas ocupadas. Infelizmente, todas as portas estão em manutenção hoje. A capacidade máxima de respiração foi atingida. Volte amanhã. Ele preferia perder o dinheiro a enfrentar a ira silenciosa da entidade que habitava o câmara de ar entre o cimento e a alma do hotel. E a pior parte da história, a parte que nos faz arrepiar mesmo sob o sol de Colima, em 1932, é o que os hóspedes começaram a relatar nas manhãs seguintes, antes de partir apressadamente, jurando nunca mais voltar. Os que dormiram no quarto com a cama faltante, que se contentaram com o colchão no chão e o vácuo observador, relatavam que passavam a noite em um estado de vigília febril. Eles não sonhavam, eles eram observados sonhar. Eles falavam de um peso no peito não físico, mas de expectativa. Falavam de um cheiro de lavanda rançosa que aparecia e sumia. E o mais recorrente, o mais assustador, era a sensação tátil. Eles sentiam a pressão de lençóis sendo alisados sobre eles, a cada 15 minutos, pontualmente, como se alguém invisível estivesse constantemente verificando se estavam bem acomodados, mas apenas na área onde a cama faltante deveria estar.
Imagine, você está deitado no colchão desconfortável no chão, exausto, e sente o ar frio de um lençol sendo puxado sobre você, mas você está sozinho e não há ninguém. Você estica a mão e não há nada lá. Apenas o espaço, a negação do sono, o território invisível de um leito que o hotel insiste em manter vago, mas ocupado. O hotel estava oferecendo à força acomodação para algo que não precisava de colchão nem de travesseiro, mas que exigia o espaço, a geometria vazia de um lugar para existir. E esse algo, o guardião do vácuo, era escrupulosamente zeloso com seus hóspedes visíveis. A tensão aumentava a cada pôr do sol. Valdez sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele cometeria um erro na contagem. E ele cometeu. Ele aceitou uma reserva de última hora. Um casal jovem, recém-casado, vindo de uma cidade costeira, que estava a caminho da cidade do México. Eles pareciam inocentes, felizes. Ele não teve coragem de dizer a eles que os 32 lugares estavam prestes a ser preenchidos. Ele colocou-os no quarto 313, que ele havia reformado recentemente, esperando que a novidade do papel de parede distraísse a entidade. Ele deu a chave e observou-os subir, rindo. Valdez voltou para o saguão e esperou. Esperou pelo grito, pelo estrondo, pela vibração no chão. Mas veio apenas o silêncio, um silêncio que parecia zombar dele. Ele não aguentou. Subiu lentamente as escadas, arrastando os pés. Chegou à porta do 313. Colocou o ouvido na madeira. Ouviu sussurros alegres, o som de roupas sendo dobradas. Tudo parecia normal. Ele se afastou, sentindo uma pontada de alívio. Talvez ele tivesse se enganado. Talvez o hotel tivesse, por alguma razão divina ou mecânica, aceitado a 32ª alma. Mas enquanto ele se preparava para descer, ele notou o número da porta. Ele havia numerado a porta como 313. Mas agora, à luz fraca do corredor, o número de bronze parecia diferente. Valdez se aproximou, limpou a poeira e percebeu. Não era o número 313. Os algarismos haviam sido forçados ou retorcidos. O número agora lia-se de maneira ambígua, dependendo de como a luz caía. Parecia 31, ou talvez 31. A porta havia sido alterada para refletir a nova verdade do hotel. A capacidade máxima era, e sempre seria, 31. E o casal no quarto 313, quem ou o que, estava dormindo na 32ª cama, se o número de ocupantes humanos era apenas 31. Se você já sentiu um frio assim, se já teve a sensação de que há uma regra oculta que você não pode ver, mas que está regendo a sua vida, comente agora. Eu ouvi ou não estou sozinho. Compartilhe esta história com alguém que precisa de um aviso antes de entrar em qualquer hotel antigo. O que Valdez descobriu na manhã seguinte e o que ele teve que confessar à polícia é a parte mais difícil e inevitável desta história de Colima. O hotel, ao ser preenchido, precisou criar espaço. E a forma como ele criou esse espaço não foi removendo um objeto, mas sim alterando a realidade de um dos ocupantes. E isso é o que nos espera, a revelação final sobre o preço do espaço vago e sobre quem, de fato, era a pessoa que sempre faltava no hotel ou refúgio. Aguarde a parte 3. Não olhe para o espelho antes de dormir. E lembre-se, se você contar os espaços vazios ao seu redor e a conta for ímpar, talvez o vazio esteja te esperando para restaurar a paridade. Talvez você seja o corpo que o hotel não quer. Ou, pior, o corpo que ele deseja proteger. Eu sei que você já se perguntou, na calada da noite, se o vazio que você sente ao seu lado é realmente só o colchão frio, ou se há algo ali sugando o calor, mas que os seus olhos simplesmente recusam a registrar. O hotel em Colima, em 1932, levava essa sensação a um nível de geometria maldita.
Não era a falta de um hóspede, era a presença obrigatória de uma ausência, uma constante subtração que a matemática daquele lugar insistia em impor. Chegamos ao limite da investigação, aquela fina membrana onde a curiosidade se esvai e resta apenas o terror puro da compreensão. O que se descobriu, após semanas de observação e a consulta silenciosa de documentos que o tempo deveria ter desintegrado, papéis encontrados atrás de uma placa solta no porão, com cheiro de mofo e grafite antigo, foi que o Hotel La Estância não era apenas um prédio construído sobre um terreno instável, era um pacto arquitetônico. Dom Anselmo, o proprietário original, aquele de quem todos falavam com a reverência medrosa reservada aos loucos inspirados, não construiu o hotel para acomodar pessoas. Ele o construiu para conter algo. O problema de Dom Anselmo não era financeiro nem estrutural, pelo menos não no sentido físico que conhecemos. Ele era um homem obcecado pela simetria e pela permanência. Ele acreditava que toda construção que desafiava o tempo exigia um pagamento constante, um dízimo que não era de ouro, mas de repouso. A história sussurrada era de que, para que o hotel nunca caísse, para que ele resistisse aos tremores da terra de Colima, algo precisava estar sempre em movimento, sempre vigilante, sempre sem o doce e fatal abandono do sono. A cama que faltava não era um erro de contabilidade, era uma medida de segurança. A ausência da cama representava o lugar reservado, não para um morto, mas para o vivo, que não podia se permitir morrer, nem mesmo descansar. Era o espaço destinado à vítima perfeita, aquela que deveria manter-se em um estado de perpétua, exaustiva vigília. E o que mantinha essa vítima perfeita em seu estado de insônia forçada era a energia vital sugada de cada hóspede que, inocentemente, dormia ali. Pense nisso por um momento. Pense no quão cansado você acorda às vezes, mesmo após horas de sono profundo. No La Estância, esse cansaço tinha um destino. À medida que a tensão psicológica escalava, o pesquisador, o nosso narrador silencioso, começou a sentir-se terrivelmente fatigado. Ele não dormia bem, mas mais do que isso, ele sentia que estava gastando o sono. Era como se, ao deitar, ele sentisse uma resistência fria, uma espécie de dreno etéreo, puxando sua energia para fora do corpo, direcionando-a para aquele espaço vazio, onde a terceira cama deveria estar. Se você sente que precisa saber a verdade, mesmo que doa, faça o nosso pacto silencioso. Acompanhe este relato até o fim e garanta que ele chegue a quem precisa ser avisado. Assine este silêncio e observe comigo a ruína da lógica. Naquela noite final, a luz bruxuleante da lua cheia, filtrada pelas venezianas empoeiradas, pintava as listras diagonais no quarto 113. O pesquisador decidiu que a única forma de entender a ausência era tentar preenchê-la, não com um objeto, mas com a atenção absoluta. Ele arrastou uma poltrona pesada e a posicionou exatamente no local onde a cama faltava. Ele não se sentou, apenas ficou em pé encarando o vazio. O ar no canto era palpavelmente diferente. Mais denso, mais frio e carregado com um cheiro que não era de mofo nem de poeira, mas de metal velho e suor seco, o odor da privação extrema. Enquanto ele observava, as sombras começaram a dançar. Não de uma forma assustadora e óbvia, mas de um jeito sutilmente errado. As sombras de objetos vizinhos, o criado mudo e a cômoda, pareciam se esticar demais, invadir aquele espaço com uma timidez forçada, como se a luz também soubesse que aquele canto era proibido. E então ele ouviu. Não era um sussurro, nem um gemido. Era o som mais opressor que um ser humano pode escutar. O som de uma respiração que se recusa a ser regular. Um suspiro arrastado, seguido por uma pausa longa demais. E então, um puxão rápido e desesperado de ar. A respiração de alguém que está quase cedendo ao sono,
mas é puxado de volta para a consciência pela dor, pela obrigação ou por um feitiço de permanência. Dom Anselmo, nos seus escritos desorganizados, falava do inquilino necessário. Ele não precisava de carne ou sangue, mas de presença constante. Um ser que, ao ser negado o conforto da cama, era forçado a existir na fenda, no interstício entre o descanso e a morte. Esse inquilino era a própria fundação mágica do hotel. E o que o pesquisador estava vendo, ou melhor, não vendo, era o inquilino necessário em sua vigília eterna, mantido vivo pelo seu próprio esgotamento. A tensão se intensificou quando o pesquisador estendeu a mão para tocar o ar. Lembre-se do que eu disse, não era um vazio comum. Quando seus dedos cruzaram o limiar daquele espaço invisível, ele não sentiu o ar. Sentiu uma resistência morna e flexível, como tocar um tecido muito fino e muito quente, ou a pele de um corpo sob um lençol. Mas não havia lençol, e não havia corpo. Seus dedos pareciam atravessar a pele de uma dimensão paralela que estava ali, espremida, exausta. O pavor o atingiu com a força de um soco. Ele não estava tocando um fantasma. Ele estava tocando o limite do esgotamento. Naquele instante, a respiração laboriosa perto de sua mão parou. Não houve som. Houve apenas a certeza fria de que o inquilino necessário havia percebido a invasão. O pesquisador retirou a mão bruscamente, o medo transformando-se em náusea. Ele recuou até a parede oposta. O silêncio que se seguiu não era a ausência de som, mas a suspensão de tudo. O quarto parecia ter parado de girar. O tempo parecia ter parado de escoar. E então veio o pior. Uma voz, não de dentro da escuridão, mas de dentro do próprio cansaço do pesquisador. Uma voz rouca, seca, que parecia ter esquecido como falar, mas que vibrava diretamente no osso. Você me acordou. Não havia agressividade, apenas uma tristeza monumental. O lamento de quem implora por um segundo de paz. O inquilino necessário estava ali, forçado a existir na geometria da exclusão, e a intervenção do pesquisador quebrou o ritmo milenar de sua vigília. O que se seguiu não foi uma batalha ou uma perseguição, mas uma avalanche psíquica. O inquilino, despertado e irritado por ter tido seu estado de quase sono perturbado, começou a drenar a sanidade do pesquisador de uma forma brutal. O pesquisador sentiu o peso de todas as noites que o inquilino havia passado acordado, uma massa de privação de sono que atingiu sua mente. Ele viu o teto girar, os objetos do quarto se distorcerem e sentiu as pernas fraquejarem. Era a exaustão acumulada de décadas sendo despejada sobre ele. Ele estava sendo forçado a sentir o que significa não ter mais direito ao descanso. Dom Anselmo sabia que o hotel era forte porque um ser vivo era forçado a não repousar. E esse ser, mantido na fronteira da realidade, garantia a solidez do mundo físico do La Estância. Na sua fuga desesperada, o pesquisador não correu, ele cambaleou, tropeçando no limiar do quarto. Ele não olhou para trás. Sair do quarto, 113, foi como emergir de uma água gelada e espessa. Ele pegou seus pertences, que pareciam estranhamente mais leves, como se a realidade em torno deles tivesse se tornado mais fina. Ele não se despediu de ninguém. Os funcionários do hotel, estranhamente apáticos, mal registraram sua partida. Eles estavam acostumados com saídas bruscas no meio da noite. Eles estavam acostumados com o medo. O pesquisador deixou Colima antes do amanhecer, mas o terror não ficou para trás. O que ele levou consigo não foi uma história, mas uma deformidade. Quando chegou em casa, a milhares de quilômetros de distância e meses depois, ele tentou retomar a vida normal, mas ele já não era o mesmo. A deformidade daquele quarto o havia contaminado. Ele começou a observar o seu próprio quarto,
O seu quarto, que antes parecia seguro e acolhedor, agora parecia ter uma lacuna, uma falha na tapeçaria. Se ele tinha uma cama de casal, parecia haver um espaço reservado que o incomodava. Se era solteiro, o canto do quarto parecia exigir uma presença negada. A maldição do Hotel La Estância não era geográfica, era matemática e psicológica. Uma vez que você aprende a identificar o lugar onde o repouso foi negado, você começa a ver esses espaços de subtração em todo lugar. Pense bem, você consegue se lembrar perfeitamente de todas as camas que você já teve? De todos os móveis em todos os quartos em que você já dormiu? Você já acordou e sentiu que algo deveria estar ali, mas não estava? E que essa ausência era mais concreta que qualquer presença? O nosso pesquisador nunca mais dormiu profundamente. Ele sabia que o inquilino necessário, em Colima, estava novamente em seu estado de vigília exaustiva. Mas agora ele também sabia que o terror de Colima era um modelo, um manual de instrução para a forma como a realidade se mantém de pé. Toda solidez exige uma negação. Todo sono exige um vigia forçado. O último registro do pesquisador, encontrado em seu diário depois que ele desapareceu... Sim, ele desapareceu. Simplesmente deixou a casa e nunca mais foi visto. A polícia sugerindo uma fuga voluntária. Mas nós sabemos a verdade. O último registro dizia o seguinte: hoje eu vi. Olhei no espelho do armário e percebi que a falha está aqui. Não é o hotel que está reservando um espaço. Sou eu que estou exigindo que algo ou alguém pague o preço pelo meu repouso. O inquilino não está apenas em Colima. Ele está na margem de cada colchão que é macio demais, em cada noite que é silenciosa demais. Eu sou o Anselmo de mim mesmo, e o vazio está crescendo ao meu lado. A conclusão definitiva é sombria e inevitável. O horror do Hotel La Estância não é o fantasma ou o demônio. É a arquitetura existencial do terror, a ideia de que para você ter o seu descanso garantido, algo mais precisa ser sacrificado, privado para sempre da paz. E o pior de tudo é que essa negação se manifesta como o seu próprio cansaço, como a sua incapacidade de se sentir completamente renovado. Se você sentiu o ar rarefeito, se você percebeu o peso do vazio enquanto eu falava, deixe um sinal. Escreva, eu ouvi o silêncio nos comentários. É a única forma de sabermos que não estamos sozinhos, mas sim observados em grupo. E se você conhece alguém que dorme demais ou que está sempre exausto sem motivo aparente, talvez seja bom compartilhar esta história. Avise-o sobre o preço do repouso. O inquilino necessário está sempre à espreita. Ele pode ser a sua sombra, a sua dor de cabeça, ou apenas o espaço não utilizado em seu quarto. E quando você deitar esta noite, observe o espaço ao lado. Ele está vazio ou só não está disponível?